Atos capítulo 2, convido a amada igreja a se colocar de pé nessa hora, a partir do versículo 37. Atos capítulo 2, do livro dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 37 até o 41, eu estarei lendo, os irmãos estarão acompanhando a leitura, e diz a palavra de Deus: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que o Senhor nosso Deus, aplique em nossos corações a sua sagrada e abençoada palavra. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos falando das maravilhas do teu reino, falando da vida do teu Filho Jesus Cristo, falando dos homens do passado, que um dia, Senhor, reconheceram a sua soberania sobre a vida deles. E nós queremos também nessa manhã, Senhor Deus, sentir o que os nossos irmãos do passado sentiram quando ali estavam reunidos em estudo da tua palavra ou na presença do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor Deus, nessa manhã, sairmos daqui de forma diferente da maneira que nós entramos. Sairmos daqui, Senhor Deus, mais entendedores da tua palavra, mais entendedores do que o Senhor deseja que nós realizemos na tua seara. Te oramos em nome de Jesus, nosso Mestre, Senhor e Salvador. E o povo de Deus diz: amém. Assentado, amados, eu quero pensar com os irmãos a respeito dessa declaração, a respeito dessa situação que envolveu ali Jesus Cristo e os seus discípulos, e a sua palavra, a palavra de Jesus, a lembrança de Jesus Cristo, a lembrança do que Jesus Cristo havia feito na vida dos discípulos. Isso estava muito próximo dos acontecimentos que ali foram presenciados por aqueles discípulos: a crucificação, a morte, a ressurreição e tantos outros fatos notórios que aconteceram e que fizeram com que cada vez mais aqueles homens compreendessem que eles tiveram a oportunidade de estar com o Messias, o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, o Messias prometido pelas Escrituras, e que eles ali tiveram a oportunidade de compartilhar de momentos extraordinários com Ele. A mensagem, do Evangelho, ela pede que aqueles que estão ouvindo, eles mudem de opinião e postura em relação a Jesus Cristo. Mude de postura e opinião a respeito de tudo que Jesus Cristo ensinou, com uma finalidade: para que eles sejam batizados em nome de Cristo, como reconhecimento público de que aceitaram Jesus Cristo como Messias e Senhor. Eu tinha uma preocupação muito grande quando, na minha casa, os meus filhos ainda pequenos, eles assistiam televisão, um determinado programa de televisão, que era conduzido por uma moça muito conhecida. E quando ela lia, ela fazia brincadeiras, as crianças gostavam, cantava músicas.
Mas tinha determinados momentos que ela se referia assim, ela dizia assim: aquele cara lá de cima. Aquilo me deixava muito incomodado, porque os meus filhos, eles aprenderam que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o Messias prometido de Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, mas que Jesus Cristo não é o cara lá de cima. Então, a mensagem do Evangelho, ela nos orienta, a pedir essas pessoas, a mensagem pede para nós que nós levemos essas pessoas a mudarem a sua opinião a respeito de quem é Jesus. Na faculdade tinha grupos, né? E tinha um grupo era um grupo muito diversificado, né? Como em todas as áreas que nós atuamos na vida secular, não é? Eu creio que não é difícil para o irmão Tiago, que é advogado, para a irmã Tatiane, que é militar, para a irmã Josânia, que é médica, para o irmão médica, para o irmão Tiago, que é enfermeiro, está lá junto com aquela, né, equipe dele lá, e para muitos irmãos aqui, não é diferente das pessoas que nós vamos convivendo no nosso dia a dia, né? Então, aquele grupo tinha judeu, tinha espírita, tinha kardecista, tinha católico, tinha evangélico, poucos, né? Até porque, irmãos, é interessante que na faculdade, eu não sei se é a experiência dos irmãos, até nas escolas ou nas empresas, é comum o crente ficar meio escondido, né? Tem crente que gosta de ficar escondido, né? Ele fica escondido e ainda diz assim: eu me escondo atrás da cruz, né? Que heresia, né? Mas ali naquele grupo, quando nós estávamos conversando, tinha um colega que ele gostava muito de filosofia, e ele dizia que Jesus Cristo, quando ele se referia a Jesus Cristo, dizia assim: aquele andarilho que caminhava pelas poeirentas estradas da Palestina, um revolucionário que pregou libertação. Eu falava: como ele precisava aprender a respeito de Jesus, e como as pessoas precisam aprender a respeito de Jesus. E nós somos chamados, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela nos chama a isso, para que as pessoas, elas reconheçam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o aceitem como o Messias e Senhor. Podemos crer, irmãos, que se pecarmos, nós imediatamente estaremos cientes disso. Nós que reconhecemos e conhecemos Jesus, nós que conhecemos Jesus Cristo de uma forma diferente do mundo, conhecemos que Jesus Cristo é o Messias prometido de Deus, que Jesus Cristo é Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós imediatamente estaremos cientes do nosso pecado. Mas o grande problema, o X da questão é que o pecado é sutil, não é? O pecado é sutil, e a Bíblia diz que nosso coração é enganoso, que o nosso coração, ele pode não perceber ou reconhecer a nossa culpa, o nosso pecado, o nosso engano. E assim, a Bíblia ela nos mostra que aqueles que necessitam mais de arrependimento e de purificação, eles podem não ter ideia do seu estado espiritual. Então portanto, nós devemos nos examinar continuamente, para que em nosso coração haja um esclarecimento que nós pedimos ao Senhor, né? Na ceia, celebração da ceia, nós pedimos que o Senhor nos torne aptos a participar daquele momento de celebração. Então, nós pedimos ao Senhor para que Ele nos esclareça, para que Ele esclareça o nosso coração de quaisquer pecado desconhecido ou pecado conhecido, e que nos purifique de toda a injustiça. É a forma como nós nos colocamos
E quando nós fazemos isso fazemos essa declaração ao Senhor, quando nós temos essa consciência, nós passamos a entender que Jesus Cristo não é o cara lá de cima, que Jesus Cristo não é um andarilho que andava com os pés sujos pelas estradas da Palestina. Nós vamos entender que Jesus Cristo não foi um líder revolucionário que veio para fazer transformação na sociedade, materialista. Ele veio para salvar aquele que se havia perdido. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio para fazer com que nós tivéssemos a oportunidade de, ao reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Messias prometido de Deus, termos a salvação eterna. Então, nós concluímos que as pessoas precisam ser atraídas pela mensagem do Senhor Jesus Cristo. A mensagem que impactava até os seus inimigos. Estava acontecendo uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. João, lá acho que no capítulo 7, ele cita essa festa e cita o que aconteceu ali a respeito de um grupo de guardas, de soldados, de policiais, que saíram com uma missão. A missão deles era prender Jesus e levar Jesus preso até os líderes religiosos, até os fariseus. E diz a palavra de Deus que quando aqueles guardas começaram a ver Jesus Cristo pregando, Jesus Cristo conversando com a multidão, Jesus Cristo ali falando das maravilhas do seu reino, Jesus Cristo, a forma como Jesus Cristo tratava as pessoas, a forma como ele cuidava das pessoas, aqueles guardas voltaram. E ao chegarem diante dos líderes religiosos dos fariseus, eles perguntaram: cadê o homem? Eu não falei para vocês irem lá e trazê-lo preso até nós? E qual foi a resposta dos guardas, dos policiais, aos seus líderes, aos seus chefes, aos líderes religiosos, aos fariseus? Nunca, olha a palavra, irmãos, nunca homem algum falou assim como este homem. A autoridade de Jesus Cristo perante as pessoas, a autoridade da palavra de Deus, a autoridade que nós temos que ter para quando falamos para alguém e essas pessoas vejam em nós alguém que nunca falou diferente da forma como Jesus, que não fala diferente da forma como Jesus Cristo falava e tratava as pessoas. Pastor, mas é muito complicado, é muito difícil. Eu sei, irmãos, eu sei. Quantas vezes dá vontade de a gente pegar e pular no pescoço assim, e apertar, né? Isso é sentimento, irmãos, natural de nós. Quantas vezes nós queremos chutar uma pessoa, né? Pô, dar um chute nesse camarada, botar ele para fora. Quantas vezes? Mas isso é sentimento. Do sentimento à ação é diferente. Já pecamos quando pensamos. E se agimos como tal, então aí piorou, aí tornou o caldo mesmo. Então, é por isso, irmãos, que nós temos que, cada dia mais, todos os dias, em todo o tempo, estarmos com a Bíblia aberta, estarmos diante do Senhor, estarmos em oração, estarmos em comunhão. É comum às vezes as pessoas falarem para mim assim: eu falei e você não respondeu, né? Falei e você não respondeu. Irmãos, às vezes eu estou tão, nesses últimos tempos então, nesse último ano, eu tenho estado tão absorvido assim pelas coisas de Deus, sabe? Que tem hora que o meu pensamento voa, né? Tem hora que eu fico pensando: será que eu estou me aproximando da estatura de Paulo, né? Que dizia assim: como eu queria estar contigo, Senhor, essa vida já não me interessa mais, né? Essa vida já não tem significado, não tem sentido.
como eu queria estar na tua presença. E nós vamos, irmãos, sabe que isso eu entendo que esse é o processo de santificação, em que nós vamos nos aproximando mais de Deus, e nossas atitudes vão se tornando diferentes. Ontem eu vinha com a Gilcinéia, nós viemos de carro, e um grupo, irmão, um grupo imenso, fazendo um arrastão, né? E tinha uma brechinha que só deu para passar o carro mesmo, assim, no cantinho, né? Contrário, inclusive na contramão, contrário àquelas pessoas. Aí a Gilcinéia foi e me disse que tinha visto alguma coisa, e eu não respondi a ela. E depois eu falei, eu não te respondi, Gilcinéia, porque às vezes ela me chama atenção por isso, né? Por ter falado, e eu não respondi. Falei, não respondi porque eu estava atento. Eu estava preocupado. E eu passei no meio daquela multidão, sem eles tocarem no carro, sem fazerem nada. Então, isso tudo, quando nós agimos assim, quando nós estamos nessa sintonia com Deus, nesse relacionamento com o Senhor, nós conseguimos ver coisas e sentir coisas que as pessoas não conseguem ver, entender por que aconteceu ou por que está sendo assim. Por qual razão, irmãos, então, as pessoas, elas precisam ser atraídas pela mensagem do Senhor? Os irmãos têm a resposta. A primeira resposta, a Bíblia ela já nos dá. Ela diz que todo mundo está no maligno, porque o mundo está cada vez mais podre. A insatisfação pecaminosa, ela aumenta, e o povo ele tem se tornado cada vez mais rebelde, cada vez mais distante do Senhor. Por isso que a palavra de Deus faz essa afirmação de que todo mundo jaz ou está no maligno, lá em João capítulo 5, 17, não é? E a razão, desculpe a expressão, irmão, da desgraça que se abate sobre as pessoas, não é a incapacidade divina, não é a incapacidade de Deus de socorrer as pessoas, não. A Bíblia diz que Deus, Ele está sempre com a sua mão estendida para abençoar, a sua mão não está encolhida. Mas a incapacidade é das pessoas por conta da sua maldade, da sua iniquidade, do pecado que tem crescido, invadido o coração do homem, de forma que o homem cada vez mais vai se distanciando do Senhor. O pecado que se caracteriza como uma rebelião contra Deus, a Bíblia nos mostra que ele é um fermento letal no coração do homem. É quando concordamos com os planos de Deus, ou então, quando é afligido por conta dessa rebeldia. O nosso pecado e a nossa iniquidade, elas impedem a nossa comunhão com Deus. É por isso que os ímpios não encontram paz. Certa vez eu estava eu ainda era solteiro, eu estava indo para casa, chegando do trabalho, e tinha uma merceariazinha bem em frente à rua que nós morávamos, a travessa que nós morávamos, e ali eu parei para comprar alguma coisa que minha mãe pela manhã já tinha me informado que estava faltando, e era um misto de bar, de mercearia, padaria, ali se vendia tudo, era um espaço pequeno, mas a pessoa aproveitou bem aquele espaço, e tinha uma mesa no canto. Eu percebi quando eu cheguei que tinha umas pessoas sentadas ali, bebendo alguma coisa. Eu fui até o balcão, estou sendo atendido, e de repente,
todas aquelas pessoas saíram correndo, inclusive o próprio dono. E eu fiquei, quando eu olhei para trás, era um amigo de infância. Nós éramos muito amigos. Naquela época eu gostava muito de cavalo, de correr atrás de boi, de negociar animais, né? Eu vivia muito envolvido nessas coisas. E ali era um companheiro de caminhada, de cavalgada. Eu olhei para ele e ele foi os olhos, duas olheiras pretas que parecia que tinham sido pintadas, um semblante terrível, sujo. E as pessoas correram. Sabe por que as pessoas correram, irmãos? Ele era um matador. Ele matava as pessoas e a característica, a marca registrada dele é que ele destroçava o rosto das pessoas com um tiro. Enquanto ele não visse tudo arrebentado, ele não parava. E ele já tinha matado muitas pessoas. Por isso aquelas pessoas saíram correndo. Então ele virou para mim, eu falei, eu chamei ele pelo nome, e ele falou: ô Renê, tudo bem com você? Eu falei: tudo bem, rapaz, e você? Que estado é esse, cara? Ele falou assim: eu não tenho paz, eu não consigo dormir. Eu fecho meus olhos, é aquele monte de gente falando, aquele monte de gente que eu matei. O ímpio, irmãos, ele não tem paz. E essa paz, a paz que nós temos, a paz que um dia nós buscamos, nós encontramos, porque o Senhor é a nossa paz, é Ele que nos dá paz. Que se nós, irmãos, formos nos deixar ser levados pelas notícias, não é? As pessoas que passam muito tempo diante de televisão, vendo noticiários, eu vi e tenho testemunho de muitas pessoas que dizem que estão ficando depressivas, de ver tanta desgraça, desculpe mais uma vez a expressão, tantas coisas terríveis. Os ímpios não encontram paz. Isaías, capítulo 66, versículo 24, ele diz assim: e sairão, e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Portanto, o estilo de vida requerido, o estilo de vida recomendado pelo reino de Deus é união, alegria, lealdade, fraternidade, carinho, cuidado. E isso, irmãos, deve contagiar as pessoas. Isso deve contagiar as pessoas. E quem faz com que as pessoas sejam contagiadas por esse estilo de vida que é requerido pelo Senhor? Somos nós, a igreja que Jesus Cristo instituiu, a igreja da qual Ele é a cabeça e Senhor, a igreja que somos nós. E num tempo, irmãos, tão difícil que nós estamos passando, cada vez mais eu vejo a igreja se encolhendo, principalmente a igreja brasileira, se encolhendo, deixando espaços abertos, né? Essa semana foi o irmão Contílio, passou uma mensagem falando, e o que ele falou é realidade, irmãos. A nossa juventude, nossos adolescentes, nossas crianças, elas estão sendo levadas nas suas escolas, principalmente, e às vezes até dentro do seu lar, a entendimentos contrários a respeito daquilo que a palavra de Deus orienta. E nós precisamos fazer com que esse estilo de vida requerido pelo Senhor, ele seja o estilo de vida que todo ser humano possa ter o desejo de viver e viva. O escritor aos Hebreus diz o seguinte, lá no capítulo 4, versículo 12, ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração.
O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 11, ele vai também nessa mesma linha de pensamento. Ele diz que ela não voltará vazia, a palavra do Senhor não voltará vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Louva a Deus, irmãos, por essa igreja que ama o estudo da palavra de Deus, ama realizar estudos bíblicos. Chega a estar aqui 5 horas da tarde num dia de domingo. É muito complicado para muitos. O mundo nunca vai entender isso. Esse pessoal passa, está aí desde 8 horas da manhã. Estudo, oração, estudo bíblico, pregação da palavra, culto. E 5 horas da tarde eles voltam para cá para estarem aqui e irem até quase 9 horas da noite. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. As pessoas, irmãos, elas precisam crer que só há salvação em Cristo e é pela fé a aceitação incondicional do sacrifício de Jesus como o único meio de salvação. Acredite, seus pecados e suas iniquidades, nossos pecados e nossas iniquidades, elas foram colocadas sobre Jesus, o Cordeiro de Deus sem pecado. Olhemos para nós mesmos, irmãos, e para um possível arrependimento. Hoje nós tivemos aqui e precisamos aprofundar isso, né, irmão Zé Maria? Pecado, arrependimento, justificação. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz o seguinte, texto conhecido dos irmãos, até porque o pastor fala muito sobre isso, né? E os irmãos, em estudos bíblicos, eu vejo muitos irmãos que pregam, usam esse versículo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça. Desde quinta-feira, né, os irmãos, principalmente os irmãos da área de jurídica, né? Opa, como nós... Olha, irmãos, eu acho que o Brasil não conhecia essa palavra, graça, né? E de repente todo mundo fala em graça, a partir de uma concessão dada por um governante a alguém. E as pessoas estão extasiadas, e as pessoas estão aí. E eu olho para a palavra de Deus, a graça, ela descreve a generosidade não merecida através da qual é dada a salvação, mas também é a palavra de poder que descreve as maneiras de atuação do Espírito Santo. Graça é um favor imerecido para nós. E eu digo mais uma vez, eu creio que muitas pessoas nunca tentaram, e muitos crentes nunca tentaram para essa palavra, e hoje essa palavra está na mídia, e isso eu vejo, irmãos, não como algo que aconteceu por acaso, porque eu não acredito no acaso. Eu creio que em muitas igrejas hoje, muitos pregadores, muitos pastores, muitos evangelistas estão dando ênfase a essa palavra pela oportunidade que Deus nos deu de trazê-la até as pessoas numa situação que nós normalmente não daríamos atenção. Eu dei atenção a isso, não pelo fato, até porque os irmãos me conhecem, não é dizer que eu não gosto de política, que eu não estude política, que eu não leia sobre política, não. Só que eu tenho certeza que esse lugar aqui não é para mim tratar desses assuntos. Aqui o assunto é a graça, sim, mas a graça misericordiosa do Senhor, que a Bíblia diz que é um favor imerecido de Deus para nós. A pergunta foi feita aos apóstolos: que faremos, irmãos meus? Após aquele sermão memorável, né, o primeiro sermão da igreja cristã,
Ali onde aquele homem, conhecido como um pescador indouto, sem cultura, e aquele homem faz com que toda aquela multidão olhasse para ele e pelas palavras que ele proferiu de forma diferente. E a pergunta da multidão foi: que faremos, irmãos meus? E a resposta foi: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Devemos nos arrepender e mudar a nossa maneira de pensar o arrependimento, porque arrependimento é um dos pilares da verdadeira religião. É reconhecer o erro. Arrependimento é reconhecer o erro e que a vida carece de mudanças. O arrependimento não é para ficar, me arrependi e continuo vivendo da mesma forma que eu vivia antes. Não. O arrependimento, ele diz que nós temos que mudar as nossas características, que não sejam as mesmas características que nos levaram a buscar o arrependimento. Em dias, irmãos, como o nosso, em que se pregam apenas bênçãos de Deus, cura, riqueza, que Ele, o Senhor, pode oferecer às pessoas, é oportuno, nesse tempo em que as pessoas estão buscando isso, relembrar que a conversão é bênção que o ser humano pode experimentar. Temos muitas pessoas aqui com lares divididos. Esposas que oram pelos esposos, esposos que oram pelas esposas, pais que oram pelos filhos, filhos que oram pelos pais. Creio, nunca deixem de dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor por essa conversão. Amém, irmãos? Que Deus continue a nos orientar a fazer somente a vontade dEle.